Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Meu conselho para você é nunca pegar um versículo isolado, porque você pode levar um susto. Que nem esse versículo aqui, pois você morreu. Mas a palavra, ela tem um complemento, ela transmite uma mensagem. Ela te faz entender o que Deus quer fazer, o que Deus tem para você. A realidade, esse versículo está falando que nós morremos para o mundo. Morremos para a nossa carne. Morremos para as nossas vontades. E vivemos em Jesus. Vivemos na presença de Jesus. O tema desta palavra nesta manhã é escondidos em Deus. Nós estamos escondidos em Deus, como diz o versículo aqui, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa aprovação, queridos, vem do céu. Nós fomos resgatados por Jesus. A nossa natureza foi mudada de pecaminosa para santa. Nós não convidamos louvor nesta manhã. Mas eu estava sentado aqui falando, Deus, o Senhor está ministrando já o que eu vou ministrar durante a palavra. O Senhor já está fazendo com que o ambiente fique um ambiente onde a palavra seja mais receptiva. E eu louvo a Deus pelo nosso ministério de louvor, porque eles estão empenhados em buscar cada vez mais a presença do Senhor, a levar você a ministrar a sua mais perfeita adoração ao Senhor. Nada? Então, sua aprovação vem do céu. Agora vamos ler a palavra para entender por que esse versículo está ali no meio. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele na glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganâncias, que é a idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem desobedientes, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram de novo. E se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador.
Você morreu para o mundo. Você morreu para as práticas que você tinha no passado. E hoje você vive para Deus. Você se aplica em viver as coisas lá do alto. Você se aplica em viver as coisas que vêm do Pai. Sua natureza não é mais terrena, sua natureza já é celestial. Sua natureza já não é de pecador, sua natureza é de filho de Deus. Cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: e aí, filho de Deus? Viver o Evangelho é algo espetacular. Sabe por quê? Porque ele nivela todos. Eu, como pastor, tenho a mesma importância na obra de Deus como aquele que vem aqui na semana limpar a igreja. Eu, como pastor, tenho o mesmo, me nivelo como o Fernando, que fica espancando a bateria. Esta semana, Jesus, ajuda aqueles irmãos que vão pôr esse vidro. Que a semana que vem, semana que vem, eu vou ter prazer de aprisionar os irmãos lá dentro. Tá, essa semana a gente já está fechando tudo isso daí para a honra e glória de Jesus. Tenho a mesma importância que os irmãos que ficam na mídia. Eu tenho a mesma importância dos irmãos que ficam lá na igreja da família. Eu tenho a mesma importância que os irmãos que ficam no estacionamento. É função diferente. Todas as funções têm que ser feitas com excelência. Por quê? Porque é feito para Deus. Eu tenho a mesma importância que a Mandinha que dançou aqui nesta manhã. O Evangelho nivela todo mundo. E todos nós fomos chamados para servir. Todos nós temos um talento para entregar ao Senhor. Todos nós temos uma capacidade que o reino precisa. Essa semana eu já descobri que se nós chamarmos um inglês, um americano para pregar, eu já tenho um tradutor. O Mateus. Essa semana ele veio falar comigo aqui, eu entrei na sala e ele... Fala fluentemente inglês. Nível no Evangelho é o mesmo. Nível no Evangelho é o mesmo. 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em Cristo está em você? Então, você é extremamente importante no reino dos céus. Nós precisamos pegar tudo isso e canalizar e buscar as coisas que são do alto, trazer à existência as coisas que não são. Semana passada, eu recebi um testemunho de uma irmã que ela falou assim: pastor,
Eu sempre, quando a gente orava pela cadeira vazia, eu colocava meus familiares sentados aqui nas cadeiras. E no fim, domingo à noite, a família dela quase que toda estava aqui. Hoje ainda tem cadeira vazia. Mas Deus tem se movido. A oração, a irmã Elaine, cadê ela? Eliana, como é que eu esqueço o nome de todo mundo. Lá no fundo, ó. Quantos anos a irmã orou pelo marido? Quantos anos? Hoje é o primeiro dia que ele está servindo no estacionamento. Às vezes, nós oramos durante uma semana, oramos durante 4, 5 dias, um mês e desistimos. A tua bênção, querido, já foi dada a você. Jesus já conquistou tudo que você precisava, tudo que você necessitava. Não desista de buscar, está difícil. Aumente a intensidade, aumente a sua oração, busque com mais força. O 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestisse da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, ai Jesus, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoe-lhes como o Senhor lhes perdoou. Muitas vezes eu ouço pessoas falar assim, ai pastor, eu não senti de perdoar. E eu penso assim, cara, eu estou na frente de uma pessoa melhor que Jesus, né? Porque Jesus nos perdoou mesmo sabendo da vida terrível que você teve no passado, Ele te perdoou. Mesmo sabendo de tudo que você fez no passado, Ele te perdoou. E aí, às vezes, alguém te fala, não gostei do teu cabelo, e você fica durante dias magoado, chateado com a pessoa, e fala assim, não senti no coração de perdoar. Querido, perdão não é sentimento, perdão é decisão. A partir do momento que você decide perdoar, acabou, não existe, você perdoa, libera. Vai passar o sentimento, vai passar aquela dor? Não vai passar imediatamente, mas quando vier o sentimento, você tem que falar para o mundo espiritual, eu já perdoei, eu já estou livre disso. Acima de tudo, porém, revistai-vos do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito é o amor, queridos. Busquem em Deus amor, busquem em Deus o perfeito elo, busquem em Deus o perfeito amor. O 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu sou meio terrorista, tem vezes comigo mesmo. Eu já errei muito na minha vida. E tem algumas coisas que eu gravei na minha mente, a sensação de como foi eu ser descoberto, ou como foi eu ter que pedir perdão, ou como foi o momento daquela dor que eu senti. E toda vez que minha carne está indo para lá, eu programei na minha mente, eu quero sentir aquele sentimento daquele dia. E é incrível,
Toda vez que eu estou indo para um lado que a palavra de Deus não deixa, parece que aquilo é como dar uma martelada no dedo, sabe? Dá aquela martelada e tem vezes que você vai para a mesma situação e você sente a dor da martelada no dedo. E aí você fala, não, estou doido. O que eu estou arrumando? Perdoa, Jesus, tira esse sentimento do meu coração, muda a minha história, muda a minha direção. Sai, capeta, em nome de Jesus. Eu sou santo. Eu estou buscando santidade, eu estou buscando viver na presença de Deus, estou buscando construir algo para Deus especial. 17, e tudo que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Quem agradeceu a Deus pela semana de trabalho? Quem agradeceu a Deus por todas as noites de sono esta semana? Quem agradeceu a Deus pela comida que teve durante esta semana? Eu agradeci a Deus essa semana porque quase eu entrei numa treta com um motoqueiro. Eu estou ultrapassando ele, ele olhou para mim e fez assim, eu falei, o que foi o mocinho? Foi, mocinho, obrigado. Mas você já pensou se eu falo, folgado? Ixi, pronto. Nós temos que perceber quando que o inimigo se levanta. O inimigo pode se levantar no motoqueiro. Você precisa, às vezes vai se levantar na esposa. Não que ela está, entenda bem. Essa ficou ruim, né? Essa ficou ruim. Mas nós temos que entender que nós precisamos vigiar, gente. Nossa vida tem que ser pautada em agradar o céu, não agradar a terra. A nossa vida tem que ser pautada em viver para o céu, não para a terra, porque a nossa vida aqui é limitada, é passageira, é por pouco tempo. Você precisa entender, querido, que a sua morte lhe dá muitos direitos em vida. A morte física só dá direito para os seus descendentes, mas a morte para o pecado te traz muito direito, te traz muita vida sobre a sua vida. Então, você é o único ser na vida que tem direitos depois que você morre, mas você tem que morrer para o mundo, morrer para a sua carne, morrer para os seus desejos, morrer para os seus projetos. Você tem que viver para os projetos de Deus. A sua posição não se baseia em mérito. Nós muitas vezes, pelas nossas ações, não somos merecedores, mas Jesus, pela sua misericórdia, nos abençoou. Então, qual que é um dos primeiros benefícios quando eu ressuscito em Jesus, quando eu sou vivificado em Jesus? Primeira coisa, eu me torno filho de Deus. Eu me torno herdeiro. E essa mudança de filiação também muda todo o panorama da sua vida. Porque a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, João 1:2 diz, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você não nasceu
por um acaso. Você nasceu de Deus. Você é filho de Deus. Você precisa se posicionar como filho de Deus. Muitas vezes, nós não nos posicionamos como filhos de Deus porque temos dúvidas sobre a nossa identidade. E identidade está ligado a propósito. Qual é o propósito do Filho de Deus? Honrar a Deus em tudo que faz. Eu estou lá em casa lavando uma louça, eu estou glorificando a Deus. Eu estou na empresa dando alguma instrução, fazendo um trajeto para os motoristas fazer entrega, eu estou glorificando a Deus. Eu estou lá em casa preparando o sermão da semana, eu estou glorificando a Deus. Eu estou fazendo um aconselhamento, eu estou glorificando a Deus. Eu estou me reunindo com os meus amigos, a minha vida está glorificando a Deus. Em tudo nós glorificamos a Deus, porque a nossa vida não é terrena, a nossa vida é viver para expressarmos o céu aqui. Vivemos uma vida para glorificar a Deus em tudo. O mundo costuma te rotular, não é mesmo? As pessoas costumam te rotular. Quantos já ouviram assim? Aquela família é uma família de viciados. Vixe, aquela família não fica casado mais que 5 anos. Vixe, aquela família é uma família de caloteiro. Aquela família é uma família de pessoas violentas. Aquela família é uma família que começa as coisas e não acaba. Deus quer mudar a sua identidade. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a referência ou o rótulo que o mundo colocou sobre a sua vida. Tem alguns personagens na Bíblia que tiveram seus nomes mudados. Abraão foi para Abraão, pai de multidões. Abraão saiu de pai exaltado para pai de multidões com 99 anos. Mudou toda a história da vida de Abraão. E quando Deus mudou a vida de Abraão, Ele também mudou a vida de Sarai. Que era, de Sarai passou a ser Sara. Sarai era princesa. E Sara é princesa, mãe de nações. Princesa, mãe de nações. Meu irmão, agora, as irmãs, eu gostaria que fechasse o ouvido assim, que agora é só para os homens. A sua casa vai mudar a partir do momento que você assumir a sua identidade em Deus. A sua identidade precisa ser fortalecida em Deus. Você precisa chamar a responsabilidade, meu irmão, de trazer Deus para dentro da tua casa. Você precisa chamar a responsabilidade de ser o primeiro a chamar. Família, vem cá, vamos sentar, vamos orar. Família, senta aqui, vamos ler a palavra. Família, 8h30, bora para a igreja, família. Você não pode ser o Clark Kent, que fica 2 horas passando gel no cabelo e é o último a entrar no carro. Você tem que ser o primeiro. Nós queremos mudar o mundo, mas terceirizamos a mudança dentro da nossa casa. Nós queremos mudar o mundo e achamos que a nossa casa vai mudar por osmose. Os primeiros a mudar, os primeiros a querer as coisas do alto tem que ser nós. Nossos filhos têm que olhar para nós e dizer:
Não olhar para nós e falar assim, meu Deus, meu pai é brabo. Foi, não, nossos filhos têm que olhar para nós e falar assim, meu pai é temente ao Senhor. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de responsabilidade. Meu pai conduz a nossa casa com excelência, porque ele está ligado com Deus. Eu só dei bronca em vocês, porque sábado vai começar a nossa primeira reunião de homens, tá? Às 19 horas. Então você vai estar aqui. Já temos um projeto para o ano inteiro para os homens. O convite não anula a bronca, tá? Quando Deus mudou Abraão, também mudou Sara. Deus quer mudar os homens para transformar a casa dele, transformar as esposas, transformar os filhos, transformar o trabalho, o ambiente de trabalho onde você vive. Jacó foi transformado de Jacó, de enganador, para Israel, para príncipe de Deus. De enganador, ele passou a ser chamado príncipe de Deus. Outra coisa, o mundo nos vê como criatura. Criatura é quem não tem relacionamento com Deus. Nós somos identificados como criaturas de Deus antes de fazermos a escolha de termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sai de criatura e passa a ser filho de Deus. É uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha que você tem que fazer. Segunda carta Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Ele nos resgatou para resgatarmos outros. Ele nos chamou e vai nos capacitar para trazermos outras pessoas a entender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para os que estão ao nosso redor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo? Se é nova criatura, não permita que o passado te acuse. Não permita que o passado te prenda. Não permita que o passado te limite. Aconteceu? Aconteceu. Aprenda a viver em Deus daqui para frente. Aprenda a se posicionar daqui para frente. Terceira coisa, somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus nos comprou por um alto preço. Jesus pagou um alto preço para nos tornarmos filhos de Deus. E eu creio que nós deveríamos pensar muito nisso aqui, ó. Quando Jesus nos comprou, Ele colocou uma plaquinha em nós escrito assim: propriedade exclusiva de Deus. É a palavra que diz. E embaixo assim, ele dá uma recomendação: não deixe entrar lixo. Não permita que joguem lixo na santidade que Deus tem programado para você. Não permita novamente voltar a ser escravo, como diz 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você é propriedade exclusiva de Deus. Fala comigo assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. O diabo não vai mais jogar lixo na minha vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele nos comprou por um alto preço. O nome tem um grande significado. E às vezes a gente vai pesquisar, dá uma decepcionada, né? Fui pesquisar meu nome. Wilson é uma variante gráfica de Wilson. Nome de origem inglesa que significa filho de Will. Filho de Guilherme, me ajuda, o que eu sou, pelo amor de Deus? Ou por extensão, filho protetor decidido. Derivado de germânico Wilhelmf. Vontade, desejo. Indicando alguém que é protegido ou filho desejado. Bom, aí melhorou, né? Significa filho de Guilherme, filho do protetor, resultado ou filho da vontade. Para concluir, aí eu tive a curiosidade de pesquisar alguns nomes aqui. Lucas tem origem no latim. Lucas, no grego, loukas, significa o que vem da Lucânia, região sul da Itália. É nobre o tio. Lucano, ou mais popular, luminoso, iluminado. João, origem do hebraico, João, significa Deus grandioso, agraciado por Deus, ou graça e misericórdia de Deus. Quem chama Maria aqui? Não tem nenhuma Maria? Já estamos numa geração nova, né? Maria, origem hebraica, significa Senhora soberana, a pura, amada, amada de Deus e cheia de graça. Eu sei que todo mundo vai pesquisar o seu nome quando chegar em casa. Não assusta se o nome que você tiver não for de grande expressão. Sabe por quê? 2 Coríntios 5,17 diz assim, de novo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Se você era conhecido como alguém violento, da família que não tinha uma boa fama, da família que não era bem-sucedida, Deus tem um plano para você. Essa hora que se fala amém. Amém. Deus tem um plano para a sua vida. Amém. E quando nós aceitamos Jesus, o que Deus faz conosco? Ele nos adota como filhos. Nós somos filhos de Deus, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, amados, libertos, nascidos de Deus, santos e separados, luz, filhos da luz, filhos obedientes, justificado. É isso que você é em Deus. É isso que o teu nome significa. É isso que o teu nome representa para o reino das trevas.
quando as trevas se levantam contra você, tudo isso vem e é expresso, é colocado diante do inimigo. Sou filho de Deus. Opa, se é filho de Deus, não posso tocar. Opa, ele é herdeiro, não posso tocar. Ele é amado de Deus, não posso tocar. Ele foi liberto, não posso tocar. Ele é nascido de Deus, não posso tocar. Santo, não posso tocar. Separado, não posso tocar. Luz, não posso apagar. Obediente, não posso tocar. Justificado, não posso tocar. É isso que as trevas pensam sobre você. É isso que significa o teu nome. No reino, no mundo espiritual, você precisa somente se posicionar e chamar esta autoridade que Deus colocou sobre a sua vida.